Eu sou a Mari Melazzo, sou analista transacional, membro de data em formação da área da psicoterapia e estou como presidente da UNAT Brasil na gestão 2020 e 2023. Estamos encerrando a nossa gestão com o projeto Por Você. Esse projeto é fruto de um desejo da nossa diretoria em honrar a história da UNAT Brasil e dos nossos mestres, pessoas que fizeram e continuam fazendo a história da UNAT Brasil, profissionais que usam a AT, utilizam a análise transacional na sua área de atuação. Hoje terei a imensa alegria de conversar com a nossa querida Meg de Boni. Meg é graduada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, é coach e mentora profissional, trabalha em consultoria de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de grupos e indivíduos, coaching executivo e de equipes, alinhamento de alta gestão, mediação de conflitos organizacionais e familiar. Meg é membro clínica pela ITAA, membro de data clínico e organizacional pela UNAT Brasil, é especialista em análise transacional, didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, SBDG, do Rio Grande do Sul, tem formação em consultoria para famílias empresárias pela Universidade de Barcelona, na Espanha, especialista e supervisora em psicologia integrativa pelo Instituto de Psicoterapia Integrativa, sócia-diretora do ICP, Instituto de Crescer e Personas. Hoje, Meg, você poderá nos contar o que a UNAT e a análise transacional fez por você durante toda essa sua trajetória. E você também poderá nos contar o que é a AT e a UNAT Brasil através de você. Comece nos contando, Meg, como foi que a AT veio fazer parte da sua vida. Seja muito bem-vinda, Meg. Eu agradeço o convite, Mari, e que me despertou muitas memórias, porque me fez voltar lá muito, muito tempo atrás, que foi em 1976, na PUC, ainda estudante, quando o diretor da Faculdade de Psicologia, o irmão Henrique Justo, extremamente inovador, extremamente aberto, trouxe pela primeira e única vez dentro da universidade, de uma orientação bastante analítica e psicanalítica, trouxe um curso 101, que é o Introdutório de Análise Transacional, com uma psicóloga também gaúcha, mas na época já morando há muitos anos no Rio, que foi a Regina Labarte. E através desse 101, patrocinado pela universidade, eu ingressei na análise transacional e nunca mais saí. Que delícia! E essas memórias me vieram muito a partir do convite que eu recebi de você. Na época, eu era estudante do terceiro ano de psicologia, e eu era uma estudante assim um pouco rebelde com as orientações, porque a orientação era uma única orientação na PUC naquela época. E então tinha que fazer algumas coisas muito dentro de um esquema da psicanálise ou da psicologia analítica. E eu me lembro que os professores me diziam que não era bem aquela direção, era uma outra, enfim. E aí, com a análise transacional, para mim ficou muito claro qual era a minha identidade, qual era o meu caminho. Então, logo eu comecei a fazer psicoterapia com análise transacional, aqui no Sul mesmo, porque a psicoterapeuta vinha para cá, e eu iniciei em grupo, porque na época eu também era muito apaixonada, mais do que pelo atendimento individual, por grupos. E aí eu iniciei a psicoterapia em grupo e foi um boom, porque era extremamente potencializada. A psicoterapia, o autodesenvolvimento, a percepção é extremamente desenvolvido e ampliado em grupos. Claro,
com orientação específica, com um profissional qualificado para isso. E também, na época, eu comecei a me interessar e a fazer contatos com a Fela Moscovici, que foi uma psicóloga e uma profissional referência na sua área em dinâmica dos grupos, que ela trouxe para o Brasil, junto com outros profissionais, claro, mas ela trouxe. E aí eu comecei essas duas áreas em paralelo. Toda a expertise e a formação em grupo e também em análise transacional. Logo em seguida, a partir do 5º ano, eu me formei e eu já estava fazendo o 202 em São Paulo com a Sofia Karakuchansky. Foi quando, um ano depois de formada, eu já tinha consultório, tinha muita coisa de supervisão e também atuava em grupo. E eu iniciei com grupos fazendo psicoterapia infantil, com supervisão específica e atendimentos individuais, também em AT, mas com supervisão. E um ano depois eu fiz o meu exame de membro clínico pela ITA. E, graças a Deus e felizmente fui aprovado, que eu fiquei muito honrada de ter feito. E um ano e pouquinho depois eu iniciei o 303 com a Vilma Cortez e o Henrique. Que foi em? Eu estava fazendo a conta aqui. Foi em 86. E foi em Porto Alegre mesmo? Não, foi em São Paulo. Não, em São Paulo. A minha formação de didata foi toda em São Paulo. Toda em São Paulo. Então, a gente pode considerar que você e a análise transacional foi um casamento que deu certo. Foi. E eu lembro até hoje, em 85, no Congresso de Salvador, quando nós tivemos a Assembleia de Formação da UNAT Brasil, né, em 1985, e eu estava lá e fiz parte da Assembleia e de auxílios da Assembleia para a formação da UNAT Brasil, que antes era o NAAT, né? E desde então você vem atuando na UNAT Brasil de uma forma muito ativa, né, Nelly? Sim. Em vários momentos eu fiz parte da diretoria, né? Em 2000 e até 2000 de 99 a 2001, presidente da AT, da UNAT. Foi muito legal, foi uma experiência que a minha família, inclusive, participou. Legal. Porque, na época, eu também era presidente da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e aí eu precisei fazer um acordo familiar para poder participar como presidente das duas associações, que muito fizeram e fazem significado na minha vida, tanto profissional como pessoal. E, voltando para a análise transacional, a análise transacional foi uma frase comum que o pessoal diz, mas eu digo também, que foi um divisor para mim, porque me deu um direcionamento da onde eu queria ser e o que eu queria fazer. E eu hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer é a análise transacional. Eu sou muito feliz porque eu faço o que eu melhor sei fazer e o que eu mais gosto, tanto nos meus atendimentos individuais como com os atendimentos de grupo. Eu iniciei, basicamente, a minha trajetória fazendo clínica, e eu fiz clínica, acho que por uns 20 anos, clínica e paralelo com um pouquinho de organizacional. E o meu organizacional era sempre em grupo, fazendo desenvolvimento de equipe, desenvolvendo lideranças, através de análise transacional, mas também com uma leitura de processos grupais. E teve um momento, eu não sei dizer bem quando, mas foi antes dos anos 2000, eu acho. Foi 2000, entre final dos anos de 1990, ali, início de 2000, não sei precisar tempo. Nós iniciamos, né, através da Graça Cunha, foi iniciada aqui no Brasil uma formação em psicoterapia integrativa com o Richard Erskine, que foi
uma das coisas dentro de AT mais fantásticas que eu fiz. E com vários profissionais do Brasil. E nós nos encontramos. Eu fui durante 12 anos. Nós nos encontrávamos uma vez por ano, uma semana, onde nós ficávamos fazendo treinamento intensivo com o Richard. Que maravilha, Mary! Foi fantástico. E um dos meus desafios, porque na época eu fazia, mas não sabia comunicar como fazia. E um dos meus desafios com o Richard era que ele dizia que ele não entendia como é que eu, fazendo psicoterapia integrativa, e eu fazia clínica também na época, eu ia fazer isso dentro da área organizacional. E para mim aquilo foi um estímulo fantástico. Sabe? Porque eu comecei a estudar muito mais do que eu já estudava, análise transacional e dinâmica de grupo e processos grupais. Certo. E eu consegui fazer um casamento com essas abordagens, né, para a área organizacional. E a minha clínica ia muito bem, obrigada. Na época, eu fazia psicoterapia de grupo, que foi como eu iniciei meu desenvolvimento pessoal. E era excelente, excelente mesmo. Hoje, eu, assim, fico um pouco triste, porque eu parei de fazer psicoterapia em grupo, há tempo já faz uns 15 anos que eu deixei, mas não houve continuidade de outros profissionais, eu não conheço, que façam psicoterapia em grupo. E é uma forma de desenvolvimento muito bacana. Talvez, nesse momento da vida, eu pense em retomar alguma coisa, mas não sei ainda. E dentro da UNAT, isso começou através de congressos e outras abordagens. Eu comecei a trazer um pouco da psicoterapia integrativa para dentro da área organizacional. E o meu curso de especialista com AT foi coaching relacional, porque aí eu associei a psicoterapia integrativa com abordagem de coaching dentro da organização. E hoje, todo o trabalho que se desenvolve dentro do Instituto de Crescere Personas, o ICP, é através de uma análise transacional, que é a nossa teoria de base, embora também seja ligada à neurociência, mas é basicamente o relacional. E fecha muito, quando eu penso em análise transacional, lá atrás, em 70, 80, que é uma coisa de levar humanização e relacionamento saudável para dentro da organização. Que eu acho que isso é muito importante, e as pessoas que fazem isso, eu conheço várias, estão fazendo muito bem, com análise transacional, com boa teoria, com boa abordagem, nosso pessoal de AT. E as coisas assim de análise transacional, a UNAT sempre foi presente. Meus filhos, meu marido, sempre tiveram contato com essa forma de andar e a minha participação na instituição. Então, quando você diz a UNAT através de mim, nossa, lembrando das nossas reuniões, dos nossos encontros dos membros de datas, e eu penso que isso, por parte da UNAT, é coerência com a teoria que professa, entende, Mari? Porque é uma teoria das relações. E para termos relações sustentáveis, saudáveis, nós precisamos internamente começar. E eu acho que é isso que a UNAT faz. É um desenvolvimento profundo do seu profissional, da sua forma, iniciando por cada um de nós. Foi num congresso em Curitiba que houve uma reunião nossa, dos didatas, que nós iniciamos o desenvolvimento dos didatas. E, digamos assim, o compartilhar das abordagens. E, algum tempo depois, surgiu o 303 através da UNAT. Maravilhoso, inclusive. E que hoje eu penso maravilhoso. E
E é uma contribuição que todos nós, didatas, podemos dar e continuar dando para quem está fazendo o 303, e também sustentabilidade do 202 com uma abordagem que, claro, tem o próprio colorido do didata, que faz o 200, que presta o 202, mas tem essa linha condutora da UNAT, que eu acho fundamental, para que nós possamos nos manter e nos ampliar. E você acabou respondendo algumas das minhas perguntas que eu faria para você, que é, né, qual a importância de estarmos fazendo parte de uma instituição como é a UNAT Brasil e tantas outras que você faz, que você trouxe aqui. Então, você respondeu a importância de estar ativo, de poder estar ampliando, se desenvolvendo e podendo levar todo o nosso conhecimento que a gente vai agregando aí durante esse tempo para a maior parte de pessoas que a gente conseguir, né, Meg? Sim. E uma coisa, eu penso assim mesmo, Mari. Agora, eu também, e é o que eu tenho praticado, eu não tenho mais sido atuante no 202, porque formei várias pessoas do 202, né? Fiz vários 202 clínicos e organizacionais também. E sim, eu me dediquei mais ao 202 organizacional, né? Eu penso que o 202 clínico, na minha experiência, ele necessariamente ele precisa ser único, ele precisa ser só o clínico, pela profundidade da teoria e pela especificidade das intervenções, da forma de abordar. E lá em 1980, 90 e poucos, 80, final de 80, eu iniciei a fazer isso com a Rosa Kraus, e que foi uma parceria muito legal por muitos anos, onde ela dava supervisão e eu praticava junto com ela o 202 só organizacional. E isso começou a ser uma prática e um divisor dentro da UNAT, em que eu me sinto muito feliz e bem contemplada por ter contribuído. Depois de algum tempo, eu me tornei, através da supervisão do Jorge Close, meu didata de formação dentro de análise transacional organizacional, de coração, de mente e de comportamento. Então, é mente, coração e comportamento com ele. E, a partir daí, eu comecei a fazer junto daí, com a parceria do Jorge, o 303, o 202 organizacional, com uma abordagem muito mais relacional e contemplando a abordagem integrativa, que foi quando surgiu o artigo e a formação, a especialização em análise transacional pela FATEP. E, a partir daí, eu comecei a trazer muitas vezes o Jorge para os 202, formamos várias pessoas, e, em paralelo com isso, o trabalho da consultoria, o trabalho do ICP, continuou e com muito sucesso. E eu comecei a trabalhar, então, e trouxe para o Brasil a Rosemary Naper, lá fazem 14 anos isso, onde nós começamos a fazer formação dos profissionais em coaching e mentoring com análise transacional. Eu acho que foi o primeiro coaching e mentoring, né? A Rosa também fez, nessa época mais ou menos, a Rosa Kraus, e nós começamos uma parceria com a Rosemary Naper, que é da Inglaterra, de Oxford, 100% análise transacional. E isto, mais o dos 202, mais a clínica, foi deixando um pouquinho de lado. E a minha atuação dentro da UNAT começou a ser mais dentro de fazer e promover os 202 na área organizacional e menos na clínica. E com isso, e com o trabalho com a Rosemary, nós começamos a desenvolver uma abordagem de papéis sociais do Bernd Schmidt. Ou seja, que papel você está, como é que você se desenvolve, inclusive dentro da nossa associação, né? Então, eu,
Meg, enquanto associada da UNAT, enquanto associada didata da UNAT, que atuação, que papel. E isso fez com que eu começasse a refletir o quanto o meu papel como didata e como supervisora passaria muito mais a ser o de dar suporte e atuação, que é o que o Jorge fazia comigo. Então, ele também foi meu mentor nessa área. E eu deixei de fazer o 202, e sim, as pessoas que fizeram formação comigo e até outras que eventualmente me pedem supervisão. E aí os 202 ficaram com aqueles membros de datas em formação, com a minha supervisão, com a minha presença também, mas eventual, porque quem faz os 202 são eles. Isso é uma crença minha, um valor meu, que os didatas, principalmente os de mais experiência, passem para esse papel que eu considero o privilégio do didata, para que mais pessoas na nossa associação possam ser didatas em formação e logo a seguir futuros didatas. E também possam desenvolver os membros que vão fazer, os membros associados do 101 e os membros regulares participantes de 202. Então, eu penso que essa é uma contribuição importante que eu posso continuar dando para a UNAT Brasil. E, nesse momento, eu acho que isso é bastante significativo para mim, né? E participando, claro, dos congressos e tudo que está por aí, e que é muito bacana, e que é um prazer muito grande. Agora, em novembro, eu estarei também, pela primeira vez, Mari, em todos esses anos, eu estarei como 100% participante. Eu sempre estava envolvida ou na organização, ou na apresentação de palestras e alguma coisa, mas eu estarei participante. E, Meg, te ouvindo, você trouxe um ponto bastante importante, que é o desenvolvimento de psicoterapeutas para ter a habilidade de trabalhar em grupo, conduzir grupos, né? Você está nos seus planos escrever sobre, produzir um livro para nós, com toda essa experiência que você foi adquirindo, e é uma experiência grande, maravilhosa? Está nos seus planos, Meg? Eu chego a suspirar fundo com isso, porque está nos meus planos, mas eu tenho uma dificuldade para escrever, porque eu sou muito mais desse contato, do falar, do trazer as ideias. Mas realmente, para 24, eu estou numa mudança de vida, inclusive, nesse momento. Eu estou deixando de ser residente em Porto Alegre, que é a capital daqui do nosso estado, enfim, para ser residente numa cidade da Serra, que é Canela. Eu estou me mudando para lá, e às vezes as pessoas me dizem, mas vai se aposentar? Eu digo, não, jamais. Eu vou mudar de endereço. Sim. E eu penso que a Serra, o clima, o ambiente da Serra, que eu gosto muito, vai me inspirar. E é uma coisa minha, sim, escrever algo para 2024. Porque gratidão, né? E vou enviar energias bem positivas para que esse projeto... Vou recebê-las todas. Vou recebê-las todas porque necessito. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu fui convidada um mês e pouco atrás pela Ed, que é a nossa diretora de educação, e que eu gosto muito de fazer, e que eu acho que isto também é do papel do didata, principalmente daquele didata que tem mais experiência, que é a participação nos SETs. Sim. Sabe? Eu participei, nós fizemos, foi 100% online, 4 candidatos excelentes, com aspectos para desenvolver, claro, todos nós temos, né? Continuidade de desenvolvimento é necessário. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que a UNAT promove, e eu não vejo que isso seja comum em outras sociedades, que é uma checagem muito ok
com o nosso especialista, que é o nosso membro de 202, especialista, porque já está passado, não é? Ok. Seja organizacional, seja clínico, mas é uma checagem de como você está e o que você vem acrescentar para a sua formação em Didata. Eu acho isso muito legal. Também acho, assim, é uma experiência passar pelo SED maravilhosa. Sim. Antes de passar, eu ouvia isso e eu pude comprovar isso na prática. Realmente é maravilhoso, como você disse também, um divisor de águas, né? E você se sente cada vez mais pertencente a essa instituição e aumenta muito a nossa sede de conhecimento, saber que, assim, nós vamos ainda ter uma caminhada com muitas possibilidades de ganho de conhecimento. Porque, assim, às vezes a gente escuta, até é fácil, né? Mas por que a gente não para de estudar nunca, né, Meg? Não, é que esse é o desafio da análise transacional. Ela não é fácil, ela se apresenta de uma forma palatável e convidativa. E aqueles que aceitam o convite entendem o quão profunda e de múltiplas aplicações ela é. Sabe que eu faço uma coisa meio arriscada, mas eu digo que o Berni, além dele ter sido, com certeza, um homem fora do seu tempo, ele foi, para mim, o primeiro neurocientista da análise transacional, com as experiências que ele teve com Penfield. Com Penfield. Sabe? Então, assim, isso não está em lugar nenhum, é eu que cheguei a essa conclusão, há muito tempo eu falo sobre isso, porque hoje eu utilizo muito neurociência em todo o trabalho que eu faço. Desde o coaching até o alinhamento de diretorias, desenvolvimento de times, lideranças, enfim. E eu uso toda a análise transacional com base na neurociência. E isso enriquece cada vez mais a nossa teoria, que já é rica, né? Não que a gente precisa da neurociência para a gente se enriquecer, mas é muito bacana, né? Sim, é muito. E o Berni, como era médico, e ele tinha um excelente conhecimento de neurologia. Se nós olharmos, toda a teoria dele tem ligação e aplicação com neurociência. Todinha. Todinha, sim. Tá? Então, para mim, isso é uma felicidade ter escolhido esse caminho, tanto pessoal como profissional. Então, ser analista para você, resumindo, Ser analista transacional, resumindo, é estar presente comigo, mas presente com o mundo em abordagens possíveis de resolução de entraves da realidade, mas também de ampliação das possibilidades. Isso me ocorreu agora. Que lindo! Como é bom te ouvir, como é gostoso participar aí um pouco dessa história que sei que tem N experiências, né, N desafios que você deve ter vivido ao longo dessa trajetória e que também nos enche de alegria poder estar ouvindo, né, um pouco do seu caminhar. E, mais uma vez, eu sei que nós estamos concluindo, eu agradeço a cada um dos meus clientes, dos alunos, porque eles é que puderam participar e dar consistência a essa caminhada. E eu lembro muito dos grupos, das pessoas que são ligadas até hoje e que participamos e fazemos trabalhos e nos encontramos, porque não se faz sozinho. Se faz com essa orientação, com estarmos juntos, porém respeitando a autonomia de cada um. Então, algumas vezes, e isso é um valor que a análise transacional me trouxe,
e eu já tinha, mas ela confirmou. Nós não fazemos tratar as pessoas iguais, né? Ser igual, tem muito disso nas organizações. E eu costumo dizer, massa não tem cabeça e não pensa. Quem pensa são os indivíduos. E um indivíduo, ele é inteiro. Ele tem a sua autonomia, a sua consciência, a sua espontaneidade e a sua habilidade de confiar. O Bernie usou intimidade, eu utilizo confiança. Pelo meio organizacional, que intimidade tem um outro significado. E isto é um ser integrado. E o desafio é estarmos juntos, seres integrados, diferentes e construindo algo, sendo respeitado na sua autonomia. Então, eu penso que a análise transacional, hoje, quando nós respeitamos a autonomia e não consideramos uma massa, a análise transacional sustenta esse pensamento. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, Meg, todo o seu empenho, a sua dedicação. E, assim, te ouvindo, eu sinto, né, uma dedicação por inteiro, uma presença por inteiro. E também, como você trouxe, né, não só você, mas todo o seu sistema familiar veio fazer parte, colaborar do que hoje nós estamos recebendo de você. Quem tem a oportunidade, a grata oportunidade de poder se aproximar, de poder ouvi-la, de poder estar com você em um trabalho, seja num congresso, seja num fórum, seja ouvindo você nos seus canais de publicação. Né? E por isso eu espero ansiosamente o seu livro, serei a primeira a comprar. E se você quiser, tem aí alguns minutos para você fechar, como você assim desejar, essa agradável conversa nossa, Nery. Eu agradeço muito ter tido a oportunidade, ter estado aqui. Gostei das nossas preparações antes. Deu certo. Eu acho que isso é análise transacional, sabe? Na prática, eu não sou muito adepta a filmes, a vídeos. Eu prefiro o tete a tete, né? Sem essa coisa. Mas eu acho que ficou bem. Acho que ficou mais eu mesma, você mesma, Mari. Te agradeço também a oportunidade. E eu fecho sendo muito agradecida à análise transacional, ao NAT, à ITA, à Rosemary, ao Jorge, muito especial. E alguns que já se foram, que não estão mais entre nós. Vilma, Sofia, Henrique, que foram meus formadores. Fela Moscovici, que não é de AT, mas fez toda a diferença no aspecto grupal da formação. E os meus alunos que fizeram também as duas formações, eles são diferenciados tanto dentro de uma como dentro de outra, porque associam. Agradeço a vocês todos. Mas a UNAT... Eu que agradeço. Entusiasmada com esse convite seu para o livro. Obrigada. Obrigada a você, nós que agradecemos a sua presença, como eu disse. E, Meg, além do site da UNAT Brasil, né, você pode deixar aqui também os canais de contato que as pessoas possam fazer com você. E uma pergunta que também me ficou aqui, nós vamos aguardar os escritos, né, os seus livros, mas antes disso, você tem disponibilidade para supervisões nesse campo da psicoterapia em grupo, propriamente dita? Eu não costumo trabalhar com mais que 2 ou 3 pessoas para supervisão. E nesse número, sim. Sim. Tá. Então, aproveita e deixa aqui os canais que as pessoas possam te encontrar. Tá bom. Obrigada. Eu passo para você. Tá. E daí, se você quiser, a gente, né, registra também. E, mais uma vez, muito obrigada. Que seu dia seja maravilhoso, que seu final de semana seja também muito bom, e gratidão. Muito obrigada, de gratidão mesmo de coração, Mari. Eu admiro muito você.
E você também é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Beijos. Tchau, querida.